missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Boa noite, paz e bem. Nós somos da Jufra de Barra do Corte. Eu me chamo Igor. Eu me chamo Roberto. Nós vamos falar um pouco sobre a juventude de Francisco e tomar como exemplo a vivência em juventude desse grande santo para a nossa atual realidade. Então vamos dar início invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciei conjuntamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irei ler a passagem do livro de Eclesiastes, capítulo 11, do versículo de 9 a 10, que diz o seguinte: Jovens, rejubilar-te na tua adolescência, e enquanto ainda és jovem, entrega teu coração à alegria. Anda nos caminhos de teu coração, segurando os olhares de teus olhos. Mas fica sabendo que de tudo isso Deus te fará prestar conta. Exclui a tristeza de teu coração. Poupa o sofrimento a teu corpo, porque a juventude e a adolescência são vaidade. Bem, no Evangelho, na leitura de Eclesiastes, nos traz a mensagem que Deus traz à juventude, que nós nos deixamos levar pelas coisas do mundo, que nós devemos vigiar o que nossos olhos enxergam. Assim como Francisco, ele, a partir do processo de conversão, ele renunciou várias coisas para adquirir esse conhecimento e as verdades que Deus introduz a eles. Falando um pouco sobre a história de Francisco, Francisco ele era filho de pais comerciantes e ricos, mas tinha um porém, eles não eram da nobreza. A partir desse momento, Francisco tinha um anseio de juventude, no qual ele ingressaria na nobreza. E a partir desse anseio que ele tinha de entrar, de se tornar nobre, ele deixava de enxergar as coisas de Deus e as pessoas mais necessitadas. Mas mesmo diante disso, ele tinha uma noção do que já existia naquele tempo, das dificuldades, das diferenças de classes sociais existentes naquele tempo. Mas ele não se prestava serviço a olhar de forma concreta e prática o serviço a essas pessoas mais necessitadas e a pregação do Evangelho. Mas diante de um acontecimento em 1204, ele adoece e ele vê de forma mais clara as divisões de classes sociais, de pessoas que eram minoria, tinham mais bens, mais terras e só pensavam em si mesmos. E num acontecimento de retornando a essas guerras que ele tinha como cavaleiro, uma voz interior no qual ele fala: Francisco, é melhor servir ao Senhor ou ao servo. E frente a este apelo do Senhor, angustiado, Francisco roga: Senhor, o que queres que eu faça? Orientado pela visão, volta para Assis e aguarda uma clara definição para o seu futuro. Francisco está intrigado com os acontecimentos das vésperas e começa a pensar na vida. Compreende que a avidez e as glórias perfazem o caminho do distanciamento entre os irmãos, alimentam a ganância desenfreada e provocam as injustiças sociais. E neste contexto conturbado, Deus começa a agir neste jovem para fazê-lo não cavaleiro de guerra, mas da paz. Era o início de sua conversão. A partir deste momento, dessa voz interior que interpela dentro de Francisco, que o Senhor traz, se ele quer servir ao Senhor ou ao servo. E a partir disso ele abandona todo esse requisito de ser cavaleiro, de entrar na nobreza, porque ele enxerga a vontade do Senhor, que é contrária àquilo que ele quer, que vai de encontro aos mais necessitados. E através de Francisco, Deus iria provocar uma revolução
e começaria dentro do coração, pela conversão pessoal, para depois alcançar as mudanças das estruturas da sociedade. Então, a partir desse tente no seu interior, ele começa uma modificação interior dele, para a partir daquele momento ele ir até os mais necessitados, né? Ele passa um bom tempo antes de agir como Francisco que nós conhecemos, que vivia com os pobres, que vivia com os mais necessitados. Ele passa por uma renovação interior até chegar a este momento. E no episódio que Francisco vai com Sultão, a gente pode ver claramente essa doçura que Francisco começa a agir diante das problemáticas. Ele começa a dialogar com Sultão para compreender e interpelar e trazer o evangelho para essas outras nações, né? Indo de desencontro um pouco com as cruzadas que aconteciam naquele momento, que iam a partir com guerras e aflições, mesmo que a gente saiba que era uma ação nobre, né? Que buscavam levar a proclamação da palavra de Jesus Cristo. E a partir desse momento, ele compreende que sua vida, no seu pensar, no seu agir, no seu querer, viver e conviver, deveria haver uma inversão, desprender-se, desligar-se das falsas seguranças, deixar seu ponto de vista, seu egoísmo, sua ânsia de poder, glórias mundanas, para recomeçar nova vida. A partir desse momento, ele abandona tudo, ele deixa-se invadir a mudar pela doçura de Deus. Ele procura-se mais com os doentes, com os abandonados, com os incompreensíveis, com os marginalizados, com os leprosos, com todos os banidos e rejeitados pela sociedade. Trazendo um pouco da vivência de Francisco para a atual realidade nossa, assim como Francisco tinha ambições do mundo, né, daquela época para alcançar a nobreza, nós também, como juventude, temos grandes ambições que vão desencontrar a mensagem de Deus, né? Aquela mensagem que Deus quer, como nós vivemos, que sejamos jovens santos. E diante da realidade, com promiscuidades, vivências mundanas que nós vivemos hoje dentro da nossa realidade como jovem, vai desencontrar ao que Deus nos quer. E a partir da vivência, nós, como Francisco, devemos nos abrir para enxergar a voz interior que Deus tem para nós alcançarmos a glória e a vida em santidade, que é o que Deus nos quer de nós, de cada um de nós jovens. E assim como Francisco, ele foi um jovem que tinha grande força, era um jovem inteligente e sábio. E a partir dessas qualidades que ele tinha, ele usou para proclamar o Evangelho, para buscar levar dignidade às pessoas mais marginalizadas da sociedade. Bem, a exemplo de São Francisco de Assis, a nossa juventude atualmente deveria se questionar quais são os ideais evangélicos que devemos estar seguindo. Jesus nos trouxe diversos modos de sempre estar buscando a salvação. São Francisco de Assis foi um dos exemplos, um dos grandes exemplos de buscar a redenção ao pecado diante de Cristo. Mas atualmente o mundo nos dá tantos prazeres que nos esquecemos até de nós mesmos, nos deixando, e como dizia Santa Clara de Assis, nunca se esqueça do seu ponto de partida. E o mundo nos oferece isso, essa possibilidade de esquecer o ponto inicial de nossa trajetória humana. E devemos nos questionar como está sendo a nossa vida atualmente. Se está no caminho de acordo com o que Cristo quer ou apenas de acordo com o que o mundo quer. Porque o mundo nos oferece tudo e mais um pouco, da mesma forma que Cristo. E bem, para finalizar, após 800 anos de vida franciscana, na qual São Francisco de Assis nos deixou, nós devemos estar nos refletindo toda a sua trajetória de vida humana. E claro, sempre se colocar a serviço de Cristo, como Ele fez. E para a nossa reflexão individual, para que possamos estar fazendo em nossas casas, convido a vocês a refletir 3 perguntas, 3 questionamentos. Vamos imaginar que Deus está fazendo esse questionamento a você, está nos ouvindo.
primeiro questionamento é: que sonhos alimentava o Francisco em sua juventude, com base no que podemos estar falando aqui com vocês. E aquilo que vocês já conhecem, ou vocês podem estar respondendo essa pergunta para si mesmos. A segunda pergunta: após sua prisão e doença, qual foi sua postura ante a realidade da vida? E a terceira: jovem, diante das incertezas da vocação, de uma opção como atualizar o questionamento de Francisco. Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta é o ícone para a nossa vida franciscana. O que queres que eu faça, Senhor? Faça a vontade de Cristo. Em solidária.